Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas à disciplina de Introdução à Economia da Faculdade de Engenharia Florestal, Campus Altamira, Universidade Federal do Pará. Eu sou o professor Ademson Lisboa, ficarei responsável por essa disciplina e estaremos aqui até a próxima semana desvendando essa ciência que é a ciência econômica, certo? Antes de darmos prosseguimento aos slides, gostaria de deixar registrado que os slides e o vídeo desta aula ficará disponível lá no portal SIGA para que vocês possam ter acesso, ok? Então vamos lá destrinchar, falar um pouco sobre o que é a economia, né? Sobre essa ciência que está no nosso dia a dia de tal maneira que muitas vezes nós nem percebemos, não por falta de querer, mas por uma questão já natural, né? E aí nós nos deparamos com ela sempre que precisamos, por exemplo, tomar algumas decisões relacionadas a tipos de produtos, a formação de preços, até mesmo na forma de economizar, no momento de escassez e inúmeras situações que podemos enumerar no dia a dia. Vamos aos slides, então. Nessa introdução, a gente fala o seguinte, acompanhe comigo. As necessidades da vida cotidiana implicam o conhecimento de economia por todos, independentemente da área profissional ou da formação acadêmica. Qualquer indivíduo tem noção de microeconomia e macroeconomia, mesmo que não saiba exatamente do que tratam esses saberes. Que nós vamos ver futuramente, vamos destrinchar para saber o que é microeconomia e o que é macroeconomia. Deixa eu selecionar o meu marca-texto para ir selecionando as palavras mais importantes. Peço a vocês também que estão assistindo essa aula, né, assíncrona, né? Excepcionalmente estou gravando essa aula por motivo de um compromisso no mesmo horário que seria o nosso encontro. Então, peço aos discentes que façam uso, né, de papel e caneta, do seu caderno, façam as anotações pertinentes, apesar de falar que esse vídeo e esses slides estarão disponíveis, mas você pode anotar algumas informações que, porventura, não possa estar expresso nos slides e também facilita no entendimento de vocês. Então, acerca da ciência e economia, né, nós falamos que, nessa primeira tela, que independentemente da área que você atua ou da formação acadêmica, no caso de vocês, engenharia florestal, ela é algo que vai estar na sua vida, no seu cotidiano, né, de uma maneira ou de outra. Por exemplo, todos nós nos deparamos com aspectos relacionados à formação de preços, a estruturas de mercado, a questões de escassez de bens e serviços, a inflação, né, ao desempenho de determinados setores da economia e aos níveis de desenvolvimento e crescimento das nações. Então, esses conhecimentos, esses aspectos, eles são muito presentes e está relacionado com o nosso cotidiano. Então, se você hoje abrir uma página de internet ou assistir um jornal ou ler uma matéria, você vai ver que a economia ela está em todos os setores. Existe o setor econômico, que é o que faz a leitura de todas essas ciências, de todas essas circunstâncias que rodeiam a economia. Então, é uma produção agrícola, pecuária, é a questão de meio ambiente, turismo, é uma questão de pandemia, que é o caso que nós estamos passando, e todos esses acontecimentos, todos esses elementos, eles acabam influenciando, eles acabam se relacionando com a economia. Ou seja, a economia estuda todos esses acontecimentos, né, para que possa ter uma explicação ou até mesmo uma provisão do que possa acontecer no futuro. Vamos falar um pouco da história para nós entendermos melhor, ou tentar entender, apesar de ser complexa e ter
vários caminhos, várias variantes em relação à economia, mas existem alguns acontecimentos históricos que nos levaram ao atual estágio que nós estamos. Então, a história diz que desde o século XVIII, né, o mundo ele vem caminhando lentamente para se organizar sobre estruturas básicas que são conhecidas como sendo de economias de mercado. Então, toda vez que nós falamos de economia, nós estamos falando daquela famosa lei da oferta, da demanda, do poder de barganha, da capacidade de comprar e negociar algo, de produzir. Então, todos esses elementos, todos esses estudos, eles estão ligados à economia. Mas, para que isso acontecesse da forma que nós estamos vendo hoje, vários acontecimentos ocorreram no passado para que nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre o que é economia. Porque até então, a economia ela não tinha, até antes do século, no final do século XIX, aí, para o início do século XX, ela não tinha grandes influências, principalmente as influências do governo. E aí, o que acontecia? Nesse momento, a economia ela girava de uma forma natural. Através de quê? Do comportamento humano, do comportamento das pessoas, do consumidor, provavelmente. O consumidor, alguns autores, inclusive, dizem que o consumidor, no caso, nós, consumidores, somos o termômetro da economia. Então, se eu tenho para quem vender, a economia ela vai reagir de uma certa maneira. Se eu não tenho para quem vender, ela vai reagir de outra maneira, provavelmente de uma maneira negativa. Então, os três pontos, os três acontecimentos históricos que eu gostaria de deixar, os três pontos que eu gostaria de deixar claro, né, que eu gostaria de deixar registrado para vocês, o primeiro seria do final do século XIX, entre 1873 e 1877, onde, nessa época, os mercados começaram a ficar de forma mais imperialista. Isso significa que os mais poderosos queriam mais e mais e outras coisas, e queriam dominar outras terras, e queriam dominar outros países, e isso cresceu, essa ambição ela cresceu de tal maneira que nós acabamos aí, isso acabou em guerra. Então, nós tivemos aí várias guerras, várias revoluções, guerras por terra, que era o principal, recurso, né? Até então conhecido. Então, nós tivemos aí inúmeras guerras durante esse período. Antes desse período, tivemos a Revolução Francesa, tivemos invasões aí de outros países. Na Europa houve várias manifestações, e esse primeiro grande momento da economia foi registrado dessa forma, né? Foi a questão das grandes guerras, devido à questão da comercialização imperialista. O segundo grande evento que ocorreu foi a Grande Depressão dos anos 30. E isso ela se desencadeou também logo após a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, e acabou aí antes do século XX, entre 1918 e 19. E aí houve, então, um período em que o mundo cessou as guerras, o mundo começou a se recuperar, né, de daquele período de guerra, daquele estado de guerra. E até então os Estados Unidos, né, que era uma das potências, até hoje é uma das potências, começaram então a desenvolver, ou melhor, a estudar novas formas de alavancar as suas economias. E nessa época, então, entrou-se então a questão das bolsas de valores, né? Começou a negociar, foram negociadas aí, iniciadas as negociações em bolsa de valores, de ativos, né? De grandes empresas, de grandes empreiteiras. Nessa época que principalmente na parte imobiliária, né? Onde era representada aí por grandes construções, grandes prédios, grandes
grandes construções, né, civil, e aí desencadeou que todo mundo começou a investir, né, em ações, e teve um momento em que a economia ela estava tão acelerada, produzindo tanta coisa, tantos objetos, nessa época que já tinha também a produção de carro, já era uma produção em massa, né? E aí, o que aconteceu? Chegou a certo momento em que não tinha mais para quem vender. E o que aconteceu? A Bolsa de Valores não aguentou tanta pressão e começou a, a, a negociar os seus ativos, e houve, então, a grande quebra da Bolsa de Valores em 1929, em Nova York, e isso desencadeou um efeito dominó, onde várias pessoas começaram a tirar os seus dinheiros, outras não conseguiram. É uma história bem bacana para se contar, nós não vamos entrar nesse detalhe. Cabe a você, depois, se vocês quiserem pesquisar para efeito de conhecimento. Então, a Grande Depressão, ela começou depois da quebra da Bolsa de Valores, que foi em 29, e aí começou a depressão dos anos 30. E essa depressão ela se caracterizou por uma alta taxa de desemprego, né? Então desencadeou uma fome, desencadeou fome, miséria, né? As várias mazelas que provavelmente você já deve conhecer, com a quebra da economia. Tem um filme que é Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, de 1937, se eu não me engano, que ele retrata bem essa história sobre a Grande Depressão, o que ocorreu naquela época, certo? Logo após isso, entramos 10 anos depois, 12 anos depois, entramos numa nova guerra, a Segunda Guerra Mundial, uma guerra bem mais sangrenta, ainda continuando, dessa vez com as duas potências, né, que era os Estados Unidos e a União Soviética, cada um com seus aliados, né? A União Soviética tinha o Japão como seu principal aliado. Então, houve então esse novo momento da economia, né? E a guerra, mais uma vez, entrando aí como uma das personagens, uma das consequências dessas crises. E aí ocorreu que, durante a guerra, alguns países se fortaleceram mais ainda, outros foram totalmente arrasados, que foi o caso do Japão, que foram aquelas duas bombas que foram jogadas, né, em Hiroshima e Nagasaki, encerrou a guerra, deu por encerrado a guerra, deram por vencido, e o Japão ele entrou numa recessão também absurda, né, depois disso. O Japão ele não foi simplesmente atingido com as bombas, mas o Japão ele tinha, se a gente for ver a história, os japoneses eles tinham uma ousadia além do normal, né? Um poder de grandeza muito grande, né? E subestimaram os Estados Unidos, e aí ocorreu o que ocorreu. E aí o Japão, foi a vez do Japão em passar por uma grande depressão, derrotado, e, por outro lado, os Estados Unidos, né, se engrandeceu novamente. Então, os Estados Unidos começaram a desenvolver se desenvolver em outras áreas. A União Soviética, que ficou também, depois desse acontecido, ficou ali meio que esquecida, meio que na deles. E aí, até então, vinha até o acordo em que não haveria mais guerras, e aí todos eles assinaram aquele famoso acordo, né, entre as nações, que não haveria mais guerra. Mas nesse período ainda houve uma grande tensão entre esses dois países, que eram as potências da época, que todo mundo conhece como o período da Guerra Fria, que foi o período pós-guerra que se estendeu aí da década de 50 até 70, onde as duas potências mundiais começaram a desenvolver tecnologias, né? No fundo, essas tecnologias elas tinham a intenção de desvendar códigos, né, de um país para o outro, e eles sempre foram dois países que ficaram com o pé atrás. Por isso chamou o período de Guerra Fria, porque havia aí uma guerra de interesses, de ideais, né? Então,
os Estados Unidos queria impor, né, o seu poder, a União Soviética também queria impor o seu poder, e aí começou então uma corrida espacial. A Rússia começou a lançar satélites, mandou o primeiro homem ao espaço, e os Estados Unidos do outro lado criavam tecnologias na área de comunicação. Nesse meio período aí surgiu a ARPANET, que é a vovozinha da internet. E essas brigas, né, no bom sentido, essa disputa de ideais, fez com que o mundo aí se desenvolvesse de uma maneira muito mais rápida do que já havia visto em outros séculos. Então veio, além da parte tecnológica, veio também a questão da ampla, né, da fabricação de veículos, né, veio a ampla disseminação de veículos. Foi nessa época aí também que se popularizou os veículos, criando aí uma produção em massa, né, de veículos, atendendo a maioria das populações, e também com a descoberta de várias reservas de petróleo, né, e isso começou então a desenvolver ambos os países, e nesse momento já estavam um mundo totalmente globalizado, estava desenvolvendo o mundo todo, até vir a próxima crise, né, que foi a crise do final da década de 70, quando descobriram que o petróleo não era uma reserva renovável, que ia acabar, como de fato quase que se acabam, né, naquele momento. Então aí desencadeou uma nova crise, que foi a crise conhecida como a crise do petróleo, porque naquele momento a economia ela já estava avançando de tal maneira onde se caracterizava pela abertura de novas rodovias, pela criação de novos veículos mais rápidos, veículos automotores, e aí do nada falou, olha, não tem mais o petróleo. E agora, como é que faz? E aí surgiu um outro momento da economia, que foi a crise da década de 70, no final da década de 70, que foi conhecida como crise do petróleo. E aí eu com vários veículos, o que acontece? Sem petróleo para poder fabricar, é necessário explorar novos poços, é necessário explorar novas reservas de petróleo, é necessário ver novas situações, e aqui também desencadeia mais outras questões, mais uma desencadeia aqui mais algumas ações, como é o caso, nesse caso, dos Estados Unidos, especificamente a Guerra do Vietnã, que invadiu o Vietnã. Naquela época também tinha a invasão do Kuwait. Então, se você for ver a questão dessas histórias, dessas guerras, a maioria delas tem algum interesse político ou algum interesse por trás. E nessa época aqui era o petróleo. Então, os Estados Unidos falou que, na época, o Vietnã estava sendo dominado por um ditador, e aí ele deveria libertar o povo vietnamita, quando na realidade o interesse era só petróleo. Então tudo isso, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, as questões que eram disputadas, elas começaram a ser diferentes, né? Do final do século XIX, a partir do século XVIII, quando as grandes guerras, né, as grandes revoluções eram por terras, por territórios. A partir do século XIX, começo do século XX, as disputas já eram diferentes. Não era mais pelo que estava em cima da terra, e sim por aquilo que estava embaixo, que seriam as riquezas naturais, nesse caso aqui, o petróleo. Então, assim, uma parte da história da economia e como influenciou. Só para vocês terem ideia, o que nós falamos aqui, nós falamos de guerra, nós falamos de crise de petróleo, nós falamos de revolução industrial, nós falamos aqui de outras guerras, e a economia ela sempre é a mais afetada quando se fala para esses sentidos. No próximo slide, nós temos o conceito, né, de economia, a origem da palavra economia. Então, a economia ela é uma palavra derivada do grego, né, que é oikosnomos, né,
que significa oiko, significa casa, e nomo significa lei, e representa a administração de uma casa, né, entendida como um patrimônio particular, uma empresa ou um Estado. Então, esse é o conceito da palavra economia. E nós temos uma definição aqui. Nós temos aqui que a economia é uma ciência econômica que estuda a relação entre, olha esses elementos, entre famílias, entre empresas e entre governo, para compreender os fenômenos que norteiam o funcionamento do mundo em que vivemos. Ou seja, qual seria a preocupação central da economia? Primeiro, é a análise da produção de bens e a distribuição de renda, certo? Por que ele fala da produção de bens e depois da distribuição de renda? Porque é o seguinte, é bem fácil entender esse critério. Se a família não compra, se a família não adquire, né, um determinado produto, então o que acontece? As empresas não vendem, certo? Então, se a família não compra das empresas, o governo não arrecada das empresas. Então, por isso que ele fala que essas relações, essa tríade que vocês estão vendo aí, elas são interconectadas, né? Então, o governo ele cobra os impostos das empresas e as empresas eles cobram pelos bens e pelos serviços da família. Ao mesmo tempo, o governo é responsável por regulamentar e regularizar e regular a distribuição de renda entre entre a sociedade. Porque se isso não acontecer, se não haver essa sincronicidade entre esses três elementos, entre essas três relações, algo não vai dar certo. Então, se a família perde o poder de compra, as empresas não vão ter para quem vender e o governo não vai ter para quem arrecadar. Se o governo tirar da reserva nacional e passar para as famílias, provavelmente as famílias voltarão com um poder de compra. E isso vai fazer com que o ciclo gire. Vou dar um exemplo atual. O que está acontecendo agora? Nós temos aí, segundo o governo federal, nós tínhamos aí 32 milhões, né, de informais no Brasil. Ou seja, eram as pessoas invisíveis. Porque quando se fala de informal, você não tem registro em lugar nenhum. É uma pessoa que tem um CPF, é uma pessoa física que faz um determinado trabalho. E aí, com a pandemia, essas pessoas foram impedidas de executar suas atividades. É o cara que vende churrasquinho, é o cara que vende laranja, é o feirante, ou seja, são essas pessoas que a pessoa que vende o lanche, são essas pessoas que fazem essas atividades de rua, podemos dizer assim, o famoso ambulante ou camelô. Essas pessoas, na pandemia, foram impedidas de trabalhar por questões óbvias, né? Uma pandemia aí rolando um vírus altamente contagioso, mortal, e eles foram impedidos. A partir do momento em que essas pessoas elas são informais, então elas não têm nenhum tipo de garantia. Elas não têm garantia de nada. Por quê? Porque elas trabalham durante o dia, trabalham durante a noite, dependendo do horário, para poder sustentar a família. Mas ela não tem nenhuma garantia, porque simplesmente elas são invisíveis. E o que ocorreu nessa situação? O governo, vendo que as empresas estavam fechando, né, os informais estavam no meio do caminho e as famílias perdendo o poder de compra, porque hoje 50% dos empregos hoje são de empresas, inclusive saiu um dado recente agora, que 99% das empresas do Brasil, elas são empresas, microempresas e empresas de pequeno porte e os MEI, né, que é o microempreendedor individual. Elas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais no Brasil. Então, isso é um número muito grande. Só para vocês terem ideia, o quanto isso é importante, essas empresas elas são responsáveis por 30% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, tudo aquilo que é produzido no Brasil. E aí, com essa situação, o governo tirou, sabe lá Deus da onde, dessa reserva aí, porque desde o começo o governo fala que não tem dinheiro e de repente apareceu esses não sei quantos bilhões aí para poder fazer essa emergência.
E aí o governo fez o quê? Viu as empresas paradas, né, as empresas que estavam fechadas, impedidas de trabalhar, mas essas pessoas que estavam impedidas de trabalhar, que estavam na informalidade, tirou da reserva e passou para a família. Ou seja, desse tríades que vocês estão vendo aqui, ela retornou. Então, o governo ele deu essa ajuda a essas famílias para que a economia não travasse de vez. Porque, como nós vimos nos slides anteriores, a economia ela é um estudo do comportamento do ser humano, do consumidor. Uma vez eu não tenho dinheiro no mercado, nada vai girar. E aí nós temos ainda uma outra definição, né, por Michel e Charles, Michel e seus colaboradores, né? Então, aí ele diz o seguinte, que a economia ela pode ser definida como uma ciência social, certo? Que estuda a maneira pela qual os homens decidem empregar seus recursos escassos, tá? A fim de produzir diferentes bens e serviços e atender necessidades de consumo. Michel, seus colaboradores, 2016. Então, quando esse camarada ele diz que a economia é uma ciência social, a gente fecha o ciclo. Por que é importante a economia? Porque conforme o slide anterior, que é esse slide aqui, nós temos uma relação entre família, entre empresa e entre o governo. Então, nós temos essa relação. Então, se nós temos essa relação entre esses três personagens, nós definimos, no caso Michel aqui e os colaboradores, definiram que a economia é uma ciência social. E ela estuda o quê? A maneira pela qual os homens vão empregar os recursos, que são escassos. Quando se fala de recursos escassos, significa que são recursos difíceis e limitados. Mais na frente nós vamos ver sobre o termo escassez. E o objeto de estudo, né, da economia econômica? O objeto de estudo da ciência econômica é a escassez, ou seja, economizar recursos. Então, significa que eu tenho um produto, eu tenho um material, eu tenho um determinado bem e vou fazer o possível para que esse produto ele atenda uma determinada demanda, mas de tal maneira que ele não acabe. Muito parecido com o conceito de sustentabilidade, vocês não acham? E aí nós temos que fazer algumas escolhas, né? A sociedade precisa fazê-las, nós somos praticamente obrigados a fazer as escolhas. Que tipo de escolha, gente? O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Por que eu tenho que fazer essas escolhas? É muito simples. Vou dar um exemplo aqui que provavelmente vocês estão sentindo aí. O tal do arroz. Por que o arroz está caro nesse momento? Simplesmente porque alguém esqueceu de plantar. Brincadeira, tá, gente? Simplesmente porque o arroz ele entrou aí em um período de entre safra, ou realmente não plantaram o suficiente, ou simplesmente foi armazenado para um período como esse. Ou seja, existe uma situação que deve ser investigada para que o arroz ele pudesse ter tido esse aumento, certo? Mas a explicação mais plausível em relação a isso, ou seja, eu não estou falando os motivos, mas a explicação é que quando se houve um alto consumo, uma alta procura de um determinado produto e ele não tinha suficiente para atender essa demanda, o que acontece? Quanto mais raro o produto, mais caro ele vai ficar. Foi o que aconteceu com o arroz. Assim como aconteceu com o feijão há uns 5, 6 anos atrás, assim como aconteceu com o petróleo na década de 70, que triplicou o preço do petróleo, certo? Assim como aconteceu em outras situações, quando, por exemplo, nas guerras
que as borrachas estavam acabando, que o pessoal veio buscar borracha aqui no Brasil, principalmente aqui no Pará, através do látex da seringueira, e aí aumentou, acabou custeando. Então, essas relações, essas situações, elas se justificam justamente por causa da escassez. Então, lembrando aquela questão, a lei da oferta e da demanda, ou seja, quanto mais eu tenho para ofertar, mais barato vai ser o produto. Quanto menos e mais raro é aquele produto, mais caro ele vai ficar. É assim que funciona a economia, é assim que funciona esse jogo de preços, para que vocês possam entender por que, que as coisas às vezes ficam caras. Ah, por que, que isso ficou tão caro? Outro exemplo que nós estamos passando agora também por uma situação, e aí já é devido a uma questão de política internacional. Preço da carne. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. Nós temos aí, segundo o censo de 2016, nós tínhamos mais boi do que gente no Brasil. Em 2016, nós estávamos com a população bovina aí, não sei se é assim que fala, mas nós estávamos aí com 220 milhões de cabeças de gado no Brasil. E em 2016 nós não tínhamos 200 milhões de habitantes, ou menos, parece que tinha 210. Então nós tínhamos 10 milhões de cabeças de gado a mais do que o número de população do Brasil. E aí hoje nós estamos 4 anos depois, nós estamos de novo passando por uma situação em que a carne ela está escassa de novo. Está difícil e quando se acha está cara. Mas aí entra um outro processo que nós também vamos verificar mais na frente, que é a questão da oferta do comércio exterior. Com o dólar no valor que está, a última vez que eu vi estava 5,67, com o dólar nessa altura, eu que sou produtor de boi, né, que eu sou pecuarista, eu não vou vender para o mercado interno, porque o mercado interno ele está pagando em real, e o real ele está custando aí muito, o real está como é que fala? Em depreciação em desvalorização em relação ao dólar. Então eu vou vender em dólar, vou vender para o exterior. Então é assim que funciona a questão da economia. Mas aí há um problema, porque quando eu vendo isso para o exterior e não sobra para o mercado interno, os que sobram, os que vendem, os que fazem os que atendem o produto interno, eles vão passar esse valor para o consumidor. E aí é onde a gente se aperreia. Vou dar um outro exemplo para vocês, agora regional, que segunda-feira é feriado do Sírio. O pato e o tucupi e todos os ingredientes da culinária paraense que é consumida durante o Sírio por ser um período sazonal, um período em que as pessoas consomem muito mais desse produto do que outros períodos, e esses produtos eles tendem a ficar mais caros. Por quê? Porque há uma procura muito grande e ele acaba rápido, ele acaba mais rápido e aí ele acaba ficando mais raro. E quanto mais raro o produto, mais caro é, né? Quanto mais caro é o produto, mais caro vai ser o preço, né? Vai doer um pouco mais no bolso. Outro exemplo, Semana Santa, com a questão do pescado, a mesma coisa. Nós temos uma produção absurda de pescado no Pará devido à nossa geografia, que nos favorece e muito. Nós temos vários rios, Xingu, temos Araguaia, nós temos o Rio Pará, Guamá, nós temos aí uma parte do Marajó que é banhado pelo mar, ou seja, nós temos uma quantidade absurda de rios que atravessam nosso estado e mesmo assim nós temos dificuldade na época de Semana Santa para consumir o peixe, né, o peixinho. Então nós temos que ver essa situação. As 3 perguntas que nós precisamos responder: o que e quanto produzir? Como produzir? Por que como produzir, professor? Porque a forma de como produzir ele vai determinar o valor final, o valor do consumidor. Quanto mais caro for o processo, mais caro ele vai ser o produto final. E isso aqui entra em um outro estudo, não sei se vocês já estudaram ou vão estudar,
que é o que a gente chama de viabilidade econômica. Porque muitas vezes esse como produzir, ele está saindo muito mais caro do que outras formas mais viáveis, do que outras formas mais baratas de produzir, certo? Ou beneficiar. E para quem produzir? Quando a gente fala para quem produzir, nós estamos aqui falando do comércio, do mercado. Será que tem mercado para o que eu vou fazer? Né? Então, quando eu falo aqui em quem, eu estou falando de mercado. Então, para quem eu vou vender? Será que tem mercado para esse determinado produto? Para quem que eu vou vender isso daqui? Mercado. Para quem que eu vou vender esse produto? Então, eu tenho que definir isso aqui. Então, às vezes não, né? Sempre a sociedade, elas vão ser obrigadas a fazer essas escolhas, certo? Isso aqui, gente, vale para o pequeno produtor, para o maior produtor possível que for para a agroindústria, né? Para a indústria como um todo, eles vão ter que fazer essa pergunta. O que e quanto produzir, em que período, inclusive ainda tem isso, como produzir, para quem que eu vou produzir. Será que tem mercado para essa atividade? Será que tem mercado para esse produto? Então, o objeto de estudo da ciência econômica é a escassez. Ou seja, eu tenho que economizar os recursos para que ele possa ser utilizado de tal maneira que a geração atual possa consumir e não possa acabar para a geração que vem. E aí nós temos alguns problemas econômicos, né, que devem ser respondidas, tá? E aí eu já deixo para vocês como uma atividade para vocês fazerem essa pesquisa, pesquisem na internet mesmo e tentem responder essas perguntas e anote no seu caderno, que são alguns problemas econômicos, alguns já foram vencidos, outro ainda nos perdura, mas aí a primeira pergunta é: como a fixação da taxa de câmbio impacta a vida das empresas e a do cidadão comum? Pesquise sobre isso daí. O que tem a ver uma taxa de câmbio na minha vida? Por exemplo, a questão do dólar, o que tem a ver a alta do dólar com o preço do pão francês, por exemplo? O que tem a ver isso daí? O que tem a ver a alta do euro com relação ao que eu consumo aqui? Certo? Então, tem que verificar toda essa situação justamente para você ver, porque nós somos hoje um mundo globalizado. Então, eu compro muito de fora, mas eu também exporto. Por exemplo, agora, para quem compra eletrônico, uma época dessa, está muito difícil. Por quê? Porque nós compramos no dólar. Nós não temos indústrias, não temos fábricas nem montadoras de equipamentos eletrônicos no Brasil. Tudo isso vem na China, nos Estados Unidos, do Japão, e tudo isso chega para nós através do dólar. Com o dólar da altura que está, é muito difícil você comprar algo a um preço acessível. Então, essa taxa de câmbio ela impacta justamente nesse sentido. Mas eu quero que vocês pesquisem um pouco mais e vejam outros impactos que, porventura, possam acontecer no caso do pãozinho. Por que fica caro o pão? Vocês já viram alguma plantação de trigo aqui no Brasil? Então, nós não temos o hábito de plantar trigo, de produzir trigo no Brasil. Então, nós precisamos importar isso. E quando a gente importa em moeda estrangeira, no caso, o dólar. A segunda pergunta, né, que eu coloquei como problema: o que ocorre com a renda da população diante de um anúncio do governo sobre uma elevação nas taxas de juros? Né? Nesse caso aqui, nós estamos vivendo ao contrário. Né? Nós estamos aí em um período em que as taxas de juros elas estão sendo reduzidas. Para nós, consumidores, isso está sendo muito bom. Por quê? Porque eu posso renegociar a minha dívida, ou seja, dívida que eu tive há 3, 4 anos que eu fiz empréstimos, que eu fiz ali financiamentos a juros mais altos, hoje eu posso ir lá e renegociar essa dívida com juros mais baixos. Porque a lei ela permite isso. Se eu fiz uma renegociação e os juros se eu fiz um financiamento e os juros baixou, isso me permite que eu faça uma negociação, uma renegociação ou repactuação, isso aí vai depender do que o banco vai falar, com juros menor. Isso a lei permite que eu faça isso. Não permite que eu faça com juros maior, mas com juros menor permite que eu faça. E isso acontece o quê? Ele abre uma margem de crédito ainda para mim. E isso aqui, para nós consumidores, é muito bom. Para quem, principalmente para nós mortais, né, que
que faz financiamento de veículo, né, de carro, moto, casa, que compra ou faz um empréstimo pessoal no banco, isso aqui é muito bom. Mas será que é bom para as empresas que trabalham com empréstimo? Será que isso é bom para as empresas estrangeiras que querem investir aqui no Brasil com juros muito baixos? Até porque a maioria das empresas, quando investe aqui, elas estão investindo em cima de juros. Será que a taxa baixa demais é um atrativo para indústrias estrangeiras virem para cá? Se você for abrir o jornal, pesquisar na internet, você vai ver que algumas empresas estão vindo, mas outras estão fechando. A Ford mesmo foi uma das empresas que fecharam já uma grande fábrica, uma no Rio Grande do Sul e a outra em São Bernardo, certo? A Ford, certo? Que estão fechando fábricas. Por que essas empresas estão fechando? Será que esse capital não está chegando adequadamente para cá? Então, é uma questão a você também pesquisar. Outra coisa que é importante ainda nessa questão aqui é sobre anúncio do governo. Tá? Quando o governo ele anuncia alguma coisa, principalmente quando se fala da União, né, que está representando o país como um todo, se o governo falar alguma coisa, por exemplo, um programa, né, recentemente nós tivemos aí um tal de um programa que ia substituir o Bolsa Família, acho que é o Renda Brasil, uma coisa assim. E aí o presidente chegou lá e falou, não vamos falar mais de Renda Brasil. Imediatamente as bolsas de valores começaram a cair. Por quê? Porque ele tinha anunciado um pacote que ia ter um retorno, que ia ter um valor, ou seja, que alguém ia lucrar com isso, as bolsas estavam ali num patamar muito bacana, ou seja, os investidores estavam animados e aí, de repente, falou que não ia ter mais. E aí, o que aconteceu? As bolsas de valores começaram a cair. O governo, vendo que isso não caiu bem, voltou atrás, né, que é típico desse governo, né, um vai e vem danado, é uma baderna danada, ninguém entende se vai ou vem. Voltou atrás, né, com a nova proposta do pacote, e aí o pacote do tal do Renda Brasil aí vai ser aprovado. Porém, ainda não tem de onde tirar o valor, e aí os especuladores, né, vão surgindo algumas especulações, os investidores ficam sem saber se investe ou não, e aí as bolsas de valores também ficam naquela loucura sem saber se sobe, se desce ou se fica estável. Então, o anúncio de um governante ele é muito importante. No caso da economia, nós temos a fala do presidente, nós temos a fala do ministro de Economia, nós temos a fala do presidente de banco ou da Caixa do Banco do Brasil, que são os dois bancos, né, públicos. Nós temos aqui a fala do cara da Receita Federal. Então, todos esses camaradas aí que fazem parte desse governo, se eles falarem alguma coisa, né, que seja positivo, ou seja, que os investidores achem positivo, vai ser bom para a Bolsa de Valores. Se eles falarem alguma coisa que não agrada, vai ser ruim para a Bolsa de Valores. Tá? Então, é assim que funciona essa questão dos anúncios. A outra pergunta a se responder é a se pesquisar. Por que a renda da região norte e nordeste de nosso país tende a ser menos concentrada do que a renda da região sul e sudeste? Nós entendemos bem a nossa região. Talvez sul e sudeste não entenda essa questão, mas nós que estamos aqui no norte, talvez entendemos mais essa questão. Por que essa renda ela não é tão concentrada para nós? Primeiro, as distâncias das cidades são um pouco maiores, nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas de desenvolvimento rural, nós temos problemas de desenvolvimento agrícola, agropecuária, nós não temos uma fiscalização adequada em relação a desmatamento, em relação à abertura de novas áreas. Então, assim, quando a nossa agricultura aqui é limitada, então quando a gente começa a ver essa situação, né, por que essa renda ela não é distribuída em relação ao sul e sudeste, nós sabemos aqui de qual é salteado porque nós vivemos essa relação. Então lá eles têm uma malha viária muito mais preparada, muito mais desenvolvida do que a nossa região. Então essa é uma das situações. Mas existem outras coisas que vocês podem também pesquisar e enumerar. A outra questão, por que o PIB? O que é o PIB? O Produto Interno Bruto, né? Tudo aquilo que é produzido no país, né? Porque o PIB de um país cresce conforme a sociedade consome maior quantidade de mercadorias. Olha aí, ó. Por que a sociedade consome maior quantidade de mercadorias? Simples.
pelo consumismo, né? Então, aqui entra a questão do consumismo. Quanto mais consumo, mais produção eu tenho para quem vender, certo? Então, em alguns governos, no governo anterior a esse aí, nós tivemos aí uma aceleração da economia, onde muita gente pôde ter carro próprio, né? O pobre, né? Pôde ter carro próprio, pode ter máquina de lavar, né? Pode ter geladeira, pôde viajar de avião. Ou seja, quando a economia ela está andando, né? Que as classes elas vão aumentando mais o seu poder aquisitivo, a economia ela anda um pouco mais. E isso tudo ela se resume ao consumo. Então, enquanto a sociedade estiver consumindo, a economia ela está trabalhando. Infelizmente, isso tem uma data de início e uma data de fim. Vai ter um momento em que, assim como aconteceu na década de 30, né, que começaram a produzir, investir, todo mundo era rico, vai chegar um momento que essa bolha, né, que eles chamam de bolha econômica, estoura. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, e é por isso que a partir da década de 30, os governos eles fazem, eles interferem na economia dos seus países. Tá? Lembrando de um assunto, eu tenho uma história para contar para vocês, desse período de recessão. O Brasil ele também sofreu esse impacto da crise de 30, né? Da recessão de 30. Na época, o que sofreu as consequências foi a agricultura de café, onde os agricultores fizeram uma plantação bem além do normal, na expectativa de vender uma quantidade maior, e aí veio a crise e o preço do café caiu absurdamente, porque até então eram negociadas nas bolsas de valores, principalmente em Nova York, e o preço do café caiu absurdamente, onde ninguém não tinha para quem vender. Nessa época, o governo interviu, comprou o café dos produtores, né, com um preço lá embaixo, mas comprou, e ele acabou fazendo o quê? Queimando, porque não tinha para quem vender, simplesmente para não poder deixar no prejuízo maior. Então, essa história aqui é sobre a questão da produção, né, do produto interno bruto, né, que ele cresce, né, de acordo com o que é consumido. Se não tem ninguém para consumir, infelizmente, isso vai cair. Continuando, nesse próximo slide, nós falamos também uma outra pergunta. Essa aqui eu vou deixar para vocês, tá, gente? Quais são os fatores explicativos da subida dos preços dos chocolates na proximidade da Páscoa? Certo? Anotem aí, ou tire o print, se você estiver assistindo isso pelo celular. Tira um print, anota aí e me responda isso aí no nosso próximo encontro. Quais são os fatores, né? O que explica essa subida de preço dos chocolates perto da Páscoa, né? Porque um governo que gasta mais do que arrecada tem dificuldade de financiar seus déficits, né? Se o governo gasta mais do que o consumo, como é que eu vou pagar? Na realidade, não tem como, não fecha a conta, né? Qual a importância para a vida de cada um dos brasileiros quando um país vende uma empresa estatal ao capital internacional? O que isso influencia na nossa vida, né? Então, nós temos aí a proposta desse governo é vender algumas estatais, né? O que está na linha de frente aí é os Correios, a outra é a Eletrobras, né? Se é para capital interno, que eu duvido muito, mas provavelmente é capital internacional. Qual a importância dessa transação, né? Para cada um de nós? Vai ser bom, vai ser ruim? Qual a experiência de vocês agora utilizando o serviço de telefonia, né? Que antigamente era era estatais e hoje eles estão totalmente privatizados. Estão gostando? Será que é isso mesmo? Existe uma proposta também não de privatizar, mas de terceirizar os serviços hospitalares, né? Por exemplo, aqui no Pará já existe essa metodologia, né? Já existe esse método, inclusive está funcionando até hoje, não sei porque eu não faço parte, mas pelo que tudo indica, o que a gente vê de fora, está funcionando bem, que é o caso do Hospital Regional. É um prédio público, né, com orçamento público, porém quem administra é uma empresa privada, né? E aí eu queria que vocês respondessem para mim o que significa inflação e o que é desemprego, como é medido o desemprego no nosso país.
Eu quero que vocês respondam aí essas 5 questões aí na próxima aula, para a gente retornar. Antes de encerrar, gente, essa aula, eu gostaria que vocês fizessem uma rápida consulta, assim como eu fiz agora, para vocês verem a importância que é a economia e a importância dessas notícias. Então, essa aqui é uma notícia não saiu a data, mas é uma notícia de agora, dessa semana, de hoje, eu acho, talvez, né? Hoje, 9 de outubro de 2020. Então, olha essa manchete. Busca por emprego cresce com a retomada gradual da economia. Veja ocupações com maior e menor variação salarial. Portal G1. Então, o maior salto se deu em agosto. A procura mais que dobrou de 827 mil em 2019 para 1,7 milhões de buscas neste ano. O mês também teve o maior número de candidatos buscando vagas em 2020. Então, a busca do emprego, ele é natural, essa busca, esse salto que a reportagem fala, justamente porque nós estamos num período pós-pandemia, que na realidade não acabou a pandemia, mas podemos dizer aqui num período de retomada. É claro que vai haver essa busca, né? É claro que vai haver esse aumento aí do número de pessoas que estão procurando emprego, né? Até porque nós chegamos aí a quase 20 milhões de desempregados durante a pandemia. Mas a economia está dando sinais de recuperação. É muito difícil nós fecharmos 2020 no positivo, no azul. É muito difícil, porque nós estávamos tentando recuperar, né, uma sequência de quedas dos últimos anos, talvez 2016, 2015 para cá, e aí nós tivemos consequentes quedas, e talvez 2020 também vai ser um desses anos que vai encerrar ainda no vermelho, porque o estrago da pandemia foi muito grande, ainda está sendo muito grande, e é por isso que a gente começa a ver essas manchetes. Portal R7 sobre economia, uma outra coisa. Inflação oficial atinge maior patamar para setembro desde 2003. Alimentos pressionaram o indicador no mês. Arroz e óleo de soja foram alguns dos itens que pesaram mais no bolso dos brasileiros no período. Então, essa aqui é uma reportagem de hoje, que a inflação ela teve uma alta justamente por causa da alta de preço da cesta básica. E a cesta básica, gente, ela é o principal termômetro para saber como a economia anda. Por quê? Primeiro, arroz, a questão de produção. O óleo de soja a gente não produz, a gente produz a soja. Inclusive, estamos batendo recordes aí de grãos esse ano, né? Grão, quando falo, está falando de soja, milho, feijão, se tiver outros grãos aí que eu não estou lembrado, deve estar incluso também. Mas o arroz e o óleo pesaram bastante na inflação. E é justamente a pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que é inflação? Que índice é esse? Como se mede? Qual a influência na nossa vida? A gente se ouve muito falar. Então, se vocês acharem a definição, escreva no seu caderninho aí para a gente discutir na próxima aula. Uma outra notícia aqui agora de impactos ambientais. Por exemplo, nós estamos aí acompanhando incêndios. O ano passado foi a Amazônia, e esse ano é o Pantanal que está surgindo, que está sofrendo, né? E essa reportagem aqui, depois que eu for olhar, ela é de abril, né? Atualizado em 25 de abril. E em abril já tinha problemas de incêndio. Os incêndios no Pantanal já registram impactos incalculáveis em 2020. Né? Então, ele diz aqui, famílias pantaneiras são as mais expostas aos danos das queimadas, desenvolvendo problemas respiratórios e tendo comprometido seus meios de sobrevivência. Então, aqui ele está falando do meio ambiente. Mas nós estamos falando aqui, logo aqui embaixo, ele fala de um problema de saúde pública, né, devido a problemas respiratórios, mas também nós estamos falando aqui de um impacto econômico. Por quê? Com o Pantanal em chamas, nós temos um turismo muito forte no Brasil. Não lembro aqui exatamente quantos por cento do PIB, mas provavelmente deve ser 2 a 3% do PIB deve ser responsável pelo turismo do Brasil, porque nós somos uma potência na área de turismo. E o Pantanal é um desses lugares que são bastante visitados. Os últimos dados que eu vi aqui é que 19% das reservas do Pantanal já tinha sido destruída pelo fogo. Isso é muita coisa. Então, quando se vê uma notícia de um incêndio
numa floresta, né? Ou então num bioma como é o caso do Pantanal, um rompimento de uma barragem, que foi o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, né, há 4 anos atrás. Então, esses impactos ambientais, não só contando os impactos ambientais, os problemas de saúde pública, mas também a questão do impacto econômico é muito grande. Primeiro, a questão das famílias que foram atingidas, no caso do Pantanal aqui, fazendas, animais, a parte aquela parte turística, que é o pessoal que trabalha de forma regulamentada, deixa de trabalhar. Então, tudo isso ele tem um impacto na economia. Então, a economia ela é algo bem mais complexa do que simplesmente dinheiro, né? Não quando se fala em economia, muita gente lembra de dinheiro, mas não é só isso. A economia é uma ciência social que define, né, o que o homem deve gastar, e no que ele deve gastar, no que ele deve empregar o seu recurso, que é escasso, né, a fim de produzir alguma coisa, um bem ou um serviço, né, atender alguma demanda. E a economia ela envolve tudo isso. A economia ela tem todos esses lances. Por isso que num governo, a pasta do Ministério da Economia, né, ela é uma pasta super importante, porque é justamente nessa pasta que o governo vai ter que decidir, vai ter que tomar decisões e vai ter que adotar medidas para que o país se desenvolva. E não basta só injetar dinheiro na economia, não basta só imprimir notas, não é assim. Você precisa ter um critério bem mais extenso do que simplesmente dinheiro. Então, você precisa aí ver a questão de salário, poder de compra poder de compra da sociedade, né, da população, as indústrias, com a geração de emprego, geração de rendas, políticas públicas, nível educacional, nível de saúde. Então, se nós formos enumerar aqui, é muita coisa. Só para vocês terem ideia, deixa eu abrir aqui um site para vocês entenderem do que eu estou falando, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o site MSN, né, de notícias. Eu abri aqui no portal Dinheiro. Então, aqui tem aqui as cotações, né, do dólar, do euro, né, e a Bolsa de Valores aqui está operando em queda nesse momento, né, de 0,39%, está praticamente estável. E aqui eu gostaria de ver essas notícias aqui, eu ver o tanto que isso influencia e tudo está relacionado ao dinheiro. Tá? Então, por exemplo, ó, a primeira notícia que aparece: bancos centrais se unem para elaborar moeda digital e reduzir distância para a China. Né? Também ligado a dinheiro, ligado à economia. Por que os bancos centrais estão vendo isso? Porque as moedas digitais, né, o famoso Bitcoin, a Ethereum, a Lithium, ou seja, várias outras moedas mundiais digitais, elas estão ganhando força no mundo todo e as bolsas ainda não negociam essas moedas. Então, há um interesse muito grande em relação a isso. A outra notícia que nós vamos ver aqui é: enfoque, produção de DDG de milho dispara no Brasil e avança no mercado do farelo de soja, certo? Ou seja, produção, DDG, não lembro o que é, mas deve ser algum derivado aí do grão, certo? Então, aqui é uma outra coisa. Então, quando nós estamos falando de produção, nós estamos falando também de economia. Operadoras na Bélgica optam por Nokia ante Huawei em rede 5G. O que uma empresa tem a ver, né? O que uma empresa operadora, no caso aqui um provedor de internet da tecnologia 5G, escolhendo uma outra empresa que vai utilizar a tecnologia, o que isso tem a ver com nós? Tem a ver muita coisa. Um anúncio disso daqui, as bolsas de valores enlouquecem, porque as pessoas vão querer investir na Nokia. Outra porque a Nokia, a empresa de tecnologia, né, todo mundo conhece, ela caiu aí bastante em relação a outras empresas, como é o caso da iPhone, né, da Apple, da Samsung, Motorola e também aí outros que aparecem, por exemplo, Xiaomi, a chinesa, Xiaomi, né? Xiaomi,
Então, a Nokia ela caiu muito. Hoje ela deve estar entre a quinta ou sexta empresa aí do ramo de telecomunicação. E com essa notícia aqui, que essas operadoras abertas operam pela Nokia, significa que ela vai ter uma reação no mercado. Isso é muito importante para a economia. Outra coisa que impacta diretamente a economia aqui no Brasil. Petrobras eleva preços, deixa eu voltar aqui. Petrobras eleva preços da gasolina em 4% e diesel em 5% a partir de sábado. Cara, isso é uma notícia muito ruim. Primeiro, porque o Brasil transporta 90% da sua produção no Brasil é feito por via terrestre, né? Então tudo é caminhão, tudo é veículo, tudo é transporte rodoviário. Quando você vê um aumento da gasolina e do diesel, né, pode ter certeza que todas as outras coisas vão aumentar, porque tudo vem via transporte terrestre. E aí isso aqui é uma péssima notícia para a economia nesse momento, porque é um momento tão difícil para a gente nesse momento. Então isso aqui é um tipo de notícia que abala a economia. Por outro lado, nós temos aqui vendas de soja 2020 e 2021 do Brasil atinge quase 53% da produção esperada de safras, né? Que é a fonte de onde reduz. Então, isso aqui é uma notícia boa. Imagine que nós estamos bem. Se eles atingem quase 53% da produção esperada, nós já estamos aí batendo mais ou menos a meta. E aí você olha para um site desse daqui, você vê todas as informações da área de tecnologia. Por exemplo, o que uma notícia como essa aqui, a Light elege presidente e membro do conselho. O que tem a ver isso aqui, né? Eu até coloco o título, Economia e Negócios. A Light ela é uma empresa de distribuidora de energia elétrica que tem o capital aberto. O que significa isso? É uma empresa que está na Bolsa de Valores negociando ações. Então, quando tem a troca de presidente e membros, talvez os investidores que não estavam satisfeitos, eles começam a fazer investimentos dentro nessa empresa. Outra coisa aqui, ó, preço do petróleo sobe 10% na semana com interrupções. A mesma coisa. Se o preço está subindo, então alguém vai estar investindo nessa situação. Um exemplo aqui. O presidente falou aqui, auxílio emergencial não será para sempre, reafirma Bolsonaro. Ou seja, tudo que esse cara fala aqui pode soar negativamente ou positivamente para a economia. Depende muito. Né? E ele já declarou em várias vezes aí que ele não entende economia, para isso ele convidou Paulo Guedes, que se acha aí o solucionador, né, o santo milagreiro para resolver a situação do Brasil. A gente espera, né, que resolva, claro, lógico, evidente, mas existe várias outras questões em relação a isso, porque a economia no Brasil ela não está ligada simplesmente à vontade política de um governante, principalmente do executivo. Nós temos um parlamento e temos um Senado para poder decidir as decisões que foram escolhidas, tá certo? Então, gente, excepcionalmente nossa aula de hoje foi gravada, né, devido a um compromisso da própria faculdade. Eu espero aí que vocês tenham bom proveito dessa aula. Como eu falei para vocês, vai ficar aí disponível os slides, vou transformar os slides, vou deixar esses mesmos slides lá disponíveis para vocês, certo? E não esqueça de responder aí essas 5 questõezinhas que nós deixamos aí que eu deixo aí para a próxima aula para a gente debater. Tudo bem? Então, desejo a todos aí um bom descanso, bons estudos e até a próxima aula.